Bom, vamos lá então, pessoal. Lembrando vocês que eu fiquei de mostrar o livro que eu usei para esse curso, tá? Está aqui. Teoria e Formulação de Casos e Análise Comportamental Clínica. É um livro um pouco mais técnico, por isso que eu não recomendo a vocês como primeira leitura, tá? É um livro escrito por diversos autores, então tem que também entender que terão capítulos mais fáceis e mais difíceis. E aqui a ideia desse curso é revisar, agora nessa aula, a parte de análise de comportamento, para depois a gente entrar nos casos clínicos que vocês votaram no nosso grupo de estudos, tá? De anorexia nervosa, de bipolaridade e de ansiedade, tá? Então, sobre análise do comportamento, vamos lembrar, né, que vem do behaviorismo, e esse behaviorismo, através do Skinner, vai selecionar o comportamento por 3 níveis: o filogenético, o ontogenético e o cultural. O filogenético é basicamente a resposta à seleção de comportamentos inatos, né? Tons que animais têm para conseguirem se esconder, né, se proteger, por exemplo, borboletas ali com determinados tons de árvores, né? Pigmentação da nossa pele, a gente vai tendo essa resposta conforme as áreas que a gente vive, tá? Comportamento ali inato, no sentido de sucção da mama, tá? O nível ontogenético é o nível mais trabalhado ali nas questões de análise do comportamento, no sentido de análise, tá? Então, são aqueles comportamentos operantes, aqueles que operam no ambiente e vem a resposta, né, que gera no ambiente, tá? Então, um bebê ali que começa a aprender sons, né, da própria língua, tá? Começa a reconhecer expressões, teoria da mente. Isso daí é o nível ontogenético, né? E, por fim, temos o nível cultural. A gente vai ver a resposta tanto ali das questões filogenéticas, ontogenéticas e culturais, no nosso caso clínico de anorexia nervosa, tá? Justamente por quê? Porque você não consegue excluir uma coisa da outra, né? Todos os nossos ali comportamentos, né, vão ter uma resposta genética, vão ter a interação desses genes com a nossa história de vida, e essa história de vida embarca ali necessariamente nossa cultura, tá? Isso, inclusive, é falado num livro muito interessante do Sapolsky, que é Determinados, a Ciência do Livre-Arbítrio. Bom, lembrando também que na análise de comportamento nós temos os comportamentos respondentes ou reflexos e os comportamentos operantes, né? Comportamento reflexo é aquele que envolve uma relação do organismo-ambiente e a gente tem uma mudança para um estímulo antecedente. Por exemplo, né, agora eu estou aqui e aí, sei lá, acende uma luz aqui muito forte na tela, minha pupila vai alterar, tá? Ou, por exemplo, né, meu vizinho ali de trás, essa casa bonita, começa a fazer um churrasco e aí, eu gosto de churrasco, eu vou começar a ter ali, né, o cheiro desse churrasco chegando aqui, tá? Ou mesmo quando eu coloco o churrasco na boca, eu vou ter uma salivação. Isso é um comportamento reflexo, tá? Então, vai ser o paradigma que vai ser estímulo-resposta, tá? Então, isso aí, né, a gente não vai controlar. Emoções, no geral, né, nós temos muito disso. Só que as emoções também elas entram na análise do comportamento, tá? De uma maneira um pouquinho diferente do que a gente vê na TCC, né? Bom, nós vamos ter um comportamento operante diferente do reflexo. Porque o operante eu vou produzir, eu vou modificar o ambiente. E aí, através dessa minha modificação no ambiente, eu vou ter maior ou menor chance de continuar modificando, se comportando desta maneira. Tá? Então, o reflexo é, por exemplo, a luz do meu olho, dilatação da pupila. O comportamento operante é, na hora que vem essa luz, eu coloco um óculos escuro. E aí, eu começo a aprender que, ó, quando eu vou gravar, sei lá, 2 da tarde, 3 da tarde, o sol passa, tem esse comportamento reflexo, então meu comportamento operante é o quê? Pegar o óculos e pôr no meu olho. Esse é um comportamento que eu estou operando sobre o ambiente para não ter o incômodo da dilatação da pupila, da luz, que é um comportamento reflexo.
E isso vai ser uma resposta ali que a gente chama de reforço. Por quê? Porque eu aprendi que colocar o óculos escuro, né, estou pondo algo no ambiente, aumenta a chance deste comportamento continuar ali acontecer novamente, né? Então, toda vez que vem a luz, eu coloco o óculos escuro, tá? Colocar o óculos escuro, a gente pode até olhar como um reforço positivo, porque entrou o óculos escuro no ambiente, vamos lembrar do curso 1 aqui da Human Behavior, né? O reforço positivo que é o R+, entrar algo no ambiente e aumentar a chance de execução desse comportamento. Só que, na verdade, esse óculos escuro, ele entrou para um reforço negativo, né? Então, este reforço negativo foi justamente o quê? Tirar o incômodo da luz, da dilatação da pupila, tá? Então, essas são as pegadinhas que a gente vai ter na análise do comportamento, né? Eu não coloco o óculos escuro porque eu me sinto mais bonito. Eu coloco o óculos escuro para tirar um incômodo do ambiente. Então, isso é aquele reforço negativo, né? E aí, nós vamos ter a punição, que é o comportamento de diminuir a chance desse comportamento de não ocorrer, né? A resposta, na verdade, e a punição positiva e a punição negativa. Punição positiva, entra algo no ambiente que diminui a chance de eu continuar determinado comportamento. Punição negativa, tira algo do ambiente que diminui a chance de eu continuar ali num determinado comportamento, tá? Relembrando também o que nós vimos no curso 1, nós vimos ali, né, as contingências. Né? No caso, a gente pode falar de contingência tríplice, que é o quê? A ocasião em que ocorre uma resposta, a resposta por si e as consequências, né? E isso, na análise de comportamento, a gente vai, né, através de uma coisa chamada de análise molecular, chamar de ABC, tá? Então, o que é ABC? Antecedente, B é o behavior, que é o comportamento, e C é a contingência. Isso, guardem bem, é uma análise molecular. Molecular é uma análise menor, porque ao longo desse curso a gente vai ver também o que é uma análise molar, uma análise maior. Ou seja, eu estou vendo o meu comportamento agora. É uma análise molecular, meu comportamento de pegar minha xícara aqui, da mãozinha do Hulk, tomar um café. Então, você está vendo o antecedente, que gerou eu buscar, o comportamento, tomar o café, e a consequência. Isso é uma análise molecular, uma análise mínima. A análise molar ela é mais ampla. A análise molar ela vai trazer minha história de vida, vai trazer outros fatores envolvidos, ali questões culturais, tá? Então, no curso 1 a gente viu principalmente análise molecular. Mas em outros cursos aqui na Human Behavior, eu mesmo já falei dos aspectos ali, mais história de vida na seleção de determinados comportamentos. Bom, né? Além disso, nós temos uma sensibilidade no nosso comportamento. Há propriedades reforçadoras ou não, tá? Nós temos sensibilidades que a gente chama de reforço primário, aquilo que é filogeneticamente determinado. Alimentação, fome, né? Eu estou com fome, eu tenho uma sensibilidade maior ali, né, a determinado comportamento. Então, alimento, água, sexo, tudo isso, conforme principalmente uma privação, aumenta-se nossa sensibilidade à propriedade reforçadora, tá? Então, isso aí a gente vai ver que é um comportamento muito mais inato, né? Alimento, privação ali desses alimentos, privação de água, privação de sexo, tá? É claro que há condições que isso alteram, né? Alterações hormonais, por exemplo, né? Isso pode alterar. Mas, no geral, são comportamentos inatos, tá? Agora, o reforço condicionado é quando nós temos um estímulo neutro. Meu PowerPoint está bem ruim de escrever, pessoal, porque ele atualizou e agora ele está travando, tá? Mas nós temos um estímulo neutro, tá?
E aí ele é condicionado, né? Por exemplo, o velho estudo do Ivan Pavlov, do cachorro que ele aprende que ao tocar a campainha, ele vai receber a ração. A campainha era um estímulo neutro. Ela foi condicionada à ração. Qual que era o comportamento que já havia ali? A salivação, quando recebe a ração. Agora, quando ouve a campainha, como o animal sabe que vai receber a ração, a campainha foi condicionada ali à ração. E aí, o que ele faz? Ouve a campainha, saliva. Tá? Ou seja, a ração era estímulo neutro. A ração não, perdão, a campainha era estímulo neutro. Agora ela virou o quê? Um estímulo condicionado. Tá? Então, ela mudou sua propriedade aqui. Tá? Estou tentando escrever, mas estou apanhando aqui do PowerPoint. Né? Isso que dá ficar atualizando o MacBook. Enfim, o neutro virou um condicionado, tá bom? Imagine um SC aqui, tá? Bom, então análises moleculares a gente chama de microanálise, né? Que é essa tríplice contingência, que é antecedente, o comportamento ou a resposta e a consequência, tá? Tem muito erro que o pessoal faz nisso, né? Por exemplo, erros do tipo: eu sou tímido porque eu ruborizo, então eu ruborizo porque eu sou tímido. Você não está fazendo uma análise de comportamento quando você faz isso, tá? Comportamento ali, a gente tem que sair da ideia de comportamento privado apenas e ver o que está acontecendo no ambiente. Então, não é o ruborizar por si, né? É o quê? É o que aconteceu antes de você ali ter o ato de ruborizar. Fui falar em público. Ruborizei, consequência, não consegui exercer tal fala. Por consequência, gaguejei e acabei tendo dificuldade de tal apresentação. Né? Qual foi a antecedência? Né? Falar em público? Será que foi mesmo? Ou será que falar em público já não é também um comportamento? É isso que a gente vai saber aqui identificar. Por onde que eu analiso? Eu analiso falar em público ou eu analiso o ruborizei ou gaguejei? Tá? O primeiro passo, então, para análise de comportamento é você identificar a resposta correta, tanto evento público quanto privado, né? E aí a gente vai identificar desde ações observadas, como o que o paciente está fazendo ali no comportamento no ambiente, e até pensamentos, sentimentos, emoções. Tudo isso vai entrar, tá? Então, a análise do comportamento, ela não ignora emoções ou sentimentos, né? Ela, na verdade, ela conceitua o efeito disso no comportamento do indivíduo também observável, tá bom? E aí a gente vai pegar a resposta relevante ao caso, porque o cliente vai trazer uma infinidade de respostas, né? Então, eu fui em tal lugar, aí eu ouvi tal coisa, eu agi assim, eu fiquei incomodado, eu agi dessa maneira, eu me senti triste, eu fui para casa, então, peraí, né? Lembre-se que é uma análise molecular, pedacinho por pedacinho, tá? Então, nem tudo que é falado vai ter relação direta com a demanda a ser trabalhada na terapia, né? Então, a gente vai ter que ver a resposta de maior valor terapêutico, tá? O que realmente a gente vai ajudar aqui, né? Evitar resposta negativa. Não existe não comportamento. Tudo é comportamento. Então, se uma criança ouve do pai, não corra, né? E ela ignora e corre, né? Você não vai fazer uma análise do não obedece. Não existe isso, análise de não comportamento, né? Você vai fazer uma análise do ignora a orientação e corre, tá? Então você não analisa não comportamentos, você analisa comportamentos, tá? E a gente não analisa respostas que não estão sob controle operante. Morrer, né? Claro que não vai ter isso na análise do paciente, né? A não ser que você seja um médium. Cair, esbarrar, tive taquicardia, tive ansiedade. Não, isso aí não é uma resposta operante. Isso aí, né, foi um estímulo reflexo, tá? Ou respondente. Pode colocar, mas o que você vai analisar são as respostas operantes. Então já responde um pouquinho, né? O que você vai avaliar daquele paciente que foi falar em público e ruborizou? Certamente não é ele ficar ansioso, tá? Não como resposta. Então você começa a tríplice contingência, né, que é o famoso ABC, que eu trouxe para vocês, tá? Você vai começar
justamente pelo B, que é o comportamento, tá? A resposta do indivíduo, tá? Essas respostas respondentes, né, como ansiedade, elas podem ser incluídas, né, e até ajuda, mas, né, tem que ser especificadas, né, de duas maneiras. Ou antes do antecedente, eu fiquei ansioso, né, porque meu chefe entrou na sala, e aí eu vou colocar ali, né, qual que foi o estímulo antecedente. Meu chefe entrou na sala, né, e aí você vai colocar ansiedade, tá? Ou como efeito de uma contingência. Como assim? Né? Você estudou a semana inteira para uma prova. Então, essa é a resposta, estudando a semana inteira. A consequência foi nota baixa. E aí você teve uma frustração, tá? Então, essas questões de comportamentos reflexos, elas vêm antes ou depois ali, tá? Então, não vai colocar que a frustração foi um comportamento ou a ansiedade foi um comportamento. E aí nós vamos ter também aquele estímulo discriminativo, tá? Que é o famoso SD. Este SD, eu lembro que no curso 1 aqui da Human Behavior, eu usei como exemplo, se não me engano, o pai e a mãe presentes, né? Então, a criança é separada, os pais são separados, né? Quando a mãe está ali presente, a criança não pede o doce. Ela é um estímulo delta, né? Ou seja, a presença da mãe sinaliza que não adianta pedir o doce. Agora, quando o pai vai buscar no fim de semana, ele é um estímulo discriminativo. Estímulos discriminativos são estímulos na presença dos quais uma resposta é reforçadora. Então, na presença do pai, a criança pede doce. Tá? Ou seja, uma namorada, na presença do namorado, se ele for um estímulo discriminativo, né, ela vai se queixar mais de dor. Ela vai ser reforçada com atenção e carinho. Então, qual que é o comportamento ali? Né? Se queixar de dor. Antecedente que gerou ela a se queixar. E aí, o namorado, a presença dele ali é o estímulo discriminativo. Tá? E a consequência é o carinho. Além dos estímulos discriminativos, nós temos operações estabelecedoras. Tá? Operações estabelecedoras é aquilo que eu falei que reforça o valor de algo, como privação, saciação. A fome é uma operação estabelecedora para o comportamento de pedir comida. Tá? No caso, a namorada que pede ali uma atenção para o namorado, ela está com dor, o nível dessa dor é uma operação estabelecedora. Ele aumenta ali a função, a efetividade da resposta. Tá? Operação estabelecedora geralmente tem muito a ver também com privação, com falta e com comportamentos que quando a gente pede acesso a gente quer mais. Tá? Bom, agora que já vimos, né, o ABC, a gente vai então ter uma ideia do que é identificar as consequências. Lembra que consequência, né, são aquelas que alteram a probabilidade de ocorrência de um comportamento. Então, você viu o antecedente, você vai ver a resposta e a consequência. Então, a consequência é, se teve tal comportamento, o que mudou no teu ambiente? Né? Reforço negativo, positivo, punição positiva, punição negativa ou extinção. A extinção é se perdeu o acesso total. Né? A namorada terminou com a namorada e nunca mais te deu uma ligação dela. Isso é uma extinção. Tá? Você está jogando ali no cassino, né? Eventualmente você tem ali, vamos falar que você para de ganhar. Você jogou 20 vezes, para de ganhar. O comportamento começa a ser extinto. Ele não começa a ser reforçado eventualmente para você ganhar. Simplesmente não acontece mais você ganhar. Então isso vai ser um comportamento de extinção. Tá? E aí, né, a gente vai identificar se esses efeitos definem comportamentos bem ou mal sucedidos. Tá? É uma atividade bem sucedida quando ela é reforçada e mal sucedida quando ela é punida. E isso não tem a ver com o valor social. A punição é ruim e reforço é bom. Não. Isso aí tem a ver com a pura análise da resposta do comportamento e a chance de ocorrer mais vezes ou menos vezes, ou parar de ocorrer. Então, por exemplo, se você começa a jogar uma bet
e você vai tendo punição, como, por exemplo, seus familiares vão reclamando, vão se afastando, né? Você vai tendo punição positiva e negativa, tá? Não quer dizer que está errado essa punição, não pode punir, tem que reforçar, né? Não, né? Tem que analisar o todo, tá? Então não tem essa questão de valor do tipo, ó, punir é errado e reforçar é certo. Tem que sempre analisar a cadeia de eventos, tá? E aí a gente vai falar da frequência. O que é a frequência? Né? É uma resposta sobre uma análise em aumentar ou diminuir determinada consequência, tá? Então, respostas reforçadas tendem a ocorrer com mais frequência, enquanto as punidas ali tendem a ocorrer com menos frequência. Mas também, né, temos as emoções. O que você sente quando tem a consequência? Se eu tenho ali, pessoas sentem muito mal quando os comportamentos são punidos, esse efeito da punição aumenta, né? Então, situações que geralmente envolvem reforço positivo geram reações como alegria, prazer, felicidade, confiança, né? Foi elogiado por determinada tarefa, ou você concluiu tal curso, você se sente bem com isso, né? Agora, quando é reforço negativo, que é justamente o que a gente vai ver bastante na anorexia nervosa, na bipolaridade e na ansiedade principalmente, né? A gente tem questões de reforço negativo, é justamente o quê? O alívio. A pessoa que tem anorexia nervosa e ela está com fome e evita o alimento, né? Ela também tem um reforço para continuar evitando, tá? E geralmente é um reforço negativo, com uma sensação de quê, né? Ela tirou, por exemplo, algo incômodo, que é o ato de estar, teoricamente, acima do peso pela imagem dela, pela imagem que ela vê, tá? Uma pessoa com ansiedade, quando ela sai de um lugar que a deixa ansiosa, por exemplo, tem determinados comportamentos para diminuir essa ansiedade, são reforços negativos. Está tirando uma emoção incômoda, de angústia, tá? Então não é porque é reforço que é bom ou ruim, tá? Então, isso vai gerando sentimentos também, né? Tanto mais agudos quanto crônicos, ou mais proximais, que são próximos ao evento, ou mais distais, mais longe. Uma pessoa que tem, por exemplo, um episódio de compulsão alimentar, ela vai ter no alimento um reforço negativo inicialmente para tirar aquela angústia, aquela tristeza, aquela ansiedade. Mas depois disso, terão outros sentimentos, como de frustração, por não ter conseguido seguir uma dieta, enfim, tá? Então terminamos a parte 1 aqui da aula, né, de análise do comportamento aqui, essa revisão. Na parte 2 a gente vai treinar um pouquinho esses conceitos, vamos lá.